Jabuticabeira odeia água. Mito ou verdade? Alexandre, a minha jabuticabeira tá assim, ó. Queimando as folhinhas, a pontinha das folhas assim, ó. Tá acontecendo isso aí com a sua? Eu já resolvi o problema da minha e vou te ensinar como resolver o problema da sua. As novas folhas, como tá vindo saudável já, ó. Essas manchas aqui é cauda bordaleza. Não ligue pra isso não. Ligue para as folhas que estão nascendo, ó. Não tá mais queimando mais. Tá vendo? O que é isso, Alexandre? Como resolver isso? Eu vou te ensinar nesse vídeo. Alexandre, isso aí é falta d'água? Ela tá secando porque tá faltando água? É excesso d'água? Foi a adubação que eu fiz? É o sol que tá queimando ela? É isso aí tudinho. Essas coisas todinhas que você falou. Poxa, Alexandre, tá pituruco, tá doido, tá variando da cabeça? Calma, vou explicar tudinho no vídeo. Você está visitando o canal pela primeira vez? Seja bem-vindo. Você ainda não é inscrito? Se inscreva para receber mais dicas iguais a essas. Aproveita, já assina seu like aí e vamos embora pro conteúdo. Não deixe de compartilhar esse vídeo para pessoas que gostam de plantar também. Eu vou te passar um monte de informações e você vai vendo como é que você está cuidando da sua jabuticabeira aí. Conforme eu falar aqui, você vai notar o que é que você está fazendo de errado aí, ou o que está acontecendo de errado aí com a sua planta. A jabuticabeira odeia água, mito ou verdade? Nem é mito e nem é verdade. Ela não gosta de muita água. Não é que ela não gosta. Nenhuma planta, a não ser uma planta aquática, gosta de ficar dentro da água. Também nenhuma planta gosta de ficar no seco, no deserto, sem água. Em todos os dois casos vai ter um prejuízo aí. Geralmente isso aqui acontece mais em jabuticabeira em vaso. Já no solo não. Por que isso acontece? Deixa eu contar a história desse pé de jabuticaba. Eu comprei ele mais ou menos um mês e meio, mais ou menos. 2 meses, não estou bem lembrado não. Mais ou menos. Não foi mais do que 2 meses não. Eu sempre estava querendo um pé de jabuticaba aqui. E quando eu chegava lá no Garden, um pezinho desse aqui era R$200. Aí eu vi essa jabuticabeira aqui, ela estava toda assim, toda queimada. Essas folhinhas novas não estavam nascendo não. Tá nascendo agora aqui com os tratos que eu estou dando a ela. Aí o cara disse, aí eu olhei assim, essa aqui feiozinha aqui, rapaz. Ele me dá R$40, leva ela aí por R$40. Aí eu, na hora eu peguei ela, né? Eu já sabia qual era o problema, sabia como resolver. Eu peguei ela por R$40. Ela vem nesse saco aqui, ó. O que é que acontece nos gardens? O que é que eles fazem? Eles fazem bastante mudas, bastante plantas para vender. E eles plantam como? Geralmente num saquinho desse aqui, né? E qual é o solo que eles usam? Deixa eu tirar essa camada morta aqui para vocês verem. Olha, tá vendo aqui? Ó, eles plantam no barro, ó. Olha como é duro o barro. Olha aí, como é que a raiz vai penetrar aqui? Olha aí. Na argila. Por que eles fazem isso? Porque qualquer aguinha que eles colocar aqui, esse barro vai reter a água. Eles não vai precisar tá regando direto. Tá entendendo? Como ela tá no saquinho, a raiz dela ainda tá pequena, quando eles fazem a muda, ela vai se desenvolvendo bem. Eles não precisam estar regando direto, tá cuidando, tá lá jogada lá. Eles regam, de vez em quando eles dão uma regada, só para a planta não morrer. Quando a gente compra ela, que ela vem nesse saquinho, chega uma hora que a raiz dela topa, fica pequeno para ela. Além de ficar pequeno, se ressecar, o barro endurece, que ele está aqui, ó. Apesar dele estar úmido, mas endurece, fica difícil para raízes. Então a raiz para de crescer. Quando a raiz para de crescer, começa a faltar água. Quando a planta está no solo, a raiz vai se embora, vai procurar água no solo mais profundo. Nas laterais, ela vai procurar umidade. Mas como ela está no vaso, ela está restrita. Quem tem que cuidar dela é a gente. Então, completou a raiz dela no saquinho, não tem mais para onde ir, a planta vai sofrer com estresse. Vai ter água no solo? Vai. Só que a água não é o suficiente para irrigar a planta. Não é o suficiente. Aí, o que é que ela faz? Como é que a planta absorve? Eita. Como é que a planta absorve a água? Primeiro, a água sobe pelo caule, aí vai para o galho, do galho vai para a folha, aí da folha, quando chega aqui, vai faltando água.
Aí como ela está com pouca raiz, o que é que ela faz? Tá úmido demais, tá molhado, a raiz não está conseguindo respirar, a planta vai transpirar esse excesso de água. Por quê? Tem poucas raízes e muita folha. E a água que está subindo, a raiz não está dando o vencimento de absorver tanta água para tanta folha que a planta está crescendo. Aí, como tem bastante água, a planta vai evaporar a água. Como a distribuição da água vai primeiro para o caule, os galhos, para a folha, para chegar, quando vem chegar na pontinha da folha, já é bem pouquinha água. E com a transpiração que ela faz, o que é que acontece? Ela está jogando um excesso de água para fora. Ela está transpirando um excesso de água para fora. Aí junta com o calor, a temperatura, principalmente o sol do meio-dia. Aí, como aqui não está, a planta não conseguiu hidratar, aí ela está jogando água para fora. Aí está jogando água da pontinha também para fora. Aí como está o sol quente, a planta está transpirando e não chega água suficiente na pontinha da folha, é a primeira a mostrar a deficiência. Isso aqui é uma desidratação. Ela desidrata, por isso que ela seca a pontinha. Entendeu? Qual é o erro maior nesse caso aqui da gente? O que é que a gente faz quando a gente vê uma situação dessa? A maioria das pessoas fazem isso. Mete água, né? Ah, jabuticabeira gosta d'água. Tome água, tome água. Aí é que a raiz não consegue absorver a água toda. A planta para de respirar. A raiz da planta respira. Ela precisa de um tempo sem água. Um tempo que o solo dê uma leve secada para a raiz respirar. Como a gente está danando água nela, encharcando ela d'água, ela não é uma planta aquática, né? A planta aquática geralmente é o que? Aquelas plantas de maré, a maré sobe, desce, né? Há aquele tempo da raiz respirar. As plantas aquáticas, ela tem um sistema de respiração, ela põe a raiz para fora, não é? A maré seca, a maré sobe. Então, mas a jabuticaba não, além dela estar num vaso, aí o cara mete água, a raiz começa a apodrecer, porque a planta o sistema dela para de se reproduzir, a raiz não consegue respirar, morre. Vai morrendo a raiz, quanto mais prejudica a raiz, menos água ela manda para as folhas, a planta. Então, aí quanto menos água chega na pontinha da folha e com o sol, a desidratação, aí que o sintoma começa na pontinha das folhas. Outra coisa também é quando a gente transplanta. Ó, o barro está bem úmido, tá vendo? Tá bem úmido. A raiz que está conseguindo passar aqui está pegando um bom substrato agora. Úmido, tá vendo? Não está encharcado, mas está úmido. A raiz dela agora tem um tempo da raiz respirar, entendeu? E tem a umidade para a raiz se alimentar. Outra coisa que também é prejudicial, que pode acontecer isso, é o transplante. Você tira ela do saquinho, põe no vaso, aí põe um adubo, uma adubação bem forte, principalmente o NPK, o adubo granulado, ele cristaliza. O que é isso? Para esse adubo cristalizar, ele absorve bastante água para cristalizar e esperar a nova água. Aí quando você bota água, aí bate nesses cristais, esses cristais dissolvem e libera nutriente para a planta. Quando você transplanta ela e põe esses adubos, o que é que acontece? Aí você rega, chega um tempo ali, esse adubo puxa a água, em vez da água subir para a planta com o nutriente, ele puxa. Quando é excesso, quando você põe demais, entendeu? Você pôs uma adubação demais em excesso, aí puxa a água, em vez da água subir para a planta, a água vai para o fertilizante, entendeu? O fertilizante absorve muita água. A água, em vez de ir para a raiz absorver e levar para a planta, não, absorve. Além do mais, esses sais podem queimar também a raiz da planta. Quanto mais raiz a planta perde, menos ela se desenvolve. Como é que a gente soluciona isso? Na hora do transplante, na hora que ela está aparecendo um problema desse aqui, queimando a ponta das folhas, não adubo de jeito nem com adubo orgânico, não adube nada. Você tem que controlar a rega, ou se ela tiver num saquinho ou num vaso pequeno, isso acontece também quando está num vaso pequeno, você transplantar ela para um local maior, porque a raiz está querendo crescer e não está conseguindo. Você transplanta ela para um vaso maior, não aduba e rega moderadamente. Não é encharcar não, porque se a planta estiver encharcada, a raiz não vai respirar, vai apodrecer, vai matar a raiz e sua planta não vai se desenvolver. Por quê? Porque não tem raiz para absorver a água e mandar para as folhas, para a planta todinha.
Ela não só manda para folha, não, ela manda primeiro para o caule, como eu expliquei, para os galhos, aí vai para aqui para a folha. Esses vasos aqui da pontinha da folha são os mais fininhos que tem. O daqui do meio é mais grosso, o da ponta é mais fininho. Então aí é pouca água. Outra coisa também, quando você transplantar ou quando você mudar de vaso, não deixa ela pegar o sol muito quente não, no meio-dia, principalmente se você mora numa região quente, fico eu. Vê aqui eu agora, ó. Ela tá na sombra, né? Claro, tá a luminosidade do dia, ela tem que ficar num lugar bem iluminado. Mas quando ela tá com esse problema aqui, ela não pode estar pegando o sol quente. Por quê? O sol quente vai fazer ela transpirar, jogar água para fora. O calor, ela transpira, que é para refrescar a planta também. Não é só para eliminar o excesso de água também, não. Porque o excesso de calor, ela transpira, aí ela joga água para fora. Como ela joga a água para fora, ela está trabalhando. E a água não está chegando na pontinha da folha, e com o sol quente e com o calor, ela queima a ponta da folha. Alexandre, isso aí, não é nada disso que tu tá falando, não. Isso aí é uma falta d'água. Tem que meter água mesmo, Alexandre. Ah, eu botei água na minha salvou-se. É não. Quando é falta d'água, o sintoma da falta d'água é outra característica, é bem fácil de identificar. Quando a planta está com a falta d'água, ela fica aquelas folhas tristonhas, aquelas folhas murchas. Ela não queima só a pontinha da folha não, ela fica murcha. Aí se você não der água para ela e deixar ela secando mesmo sem água, além dela murchar, ela fica feito um vrito. Você pega assim, ela se quebra todinha, se esfarela na sua mão. Quando ela seca mesmo, com a falta d'água. Mas geralmente, você percebe logo, ela fica meio triste. As folhinhas para baixo, murchando, aí é falta d'água. Agora, quando a folha está bem verdinha, mas a pontinha está queimando, é porque tem algum problema com as raízes. Pode ser, está apertado o vaso, as raízes não estão conseguindo se desenvolver. Pode ser o excesso de água também, você mete água, a raiz não consegue respirar e começa a morrer, começa a apodrecer. Aí também não vai mandar água para a planta vai queimar a ponta da folha. E pode ser a adubação em excesso também, ou depois de um transplante. Geralmente quando a gente muda uma planta, né, ela sente um pouquinho. Então, aí nessa hora, você não vai botar ela no sol pleno. Tente pôr ela embaixo de uma planta, do lado de uma parede feita eu tenho aqui, que ela pegue, na hora do sol quente, ela tá pegando uma sombrinha, tá pegando a luminosidade, mas tá pegando uma sombrinha, entendeu? Aí sim, aí você vai conseguir recuperar a sua jabuticabeira. Feito eu tô fazendo aqui com a minha, ó. Tô regulando a água. O solo tá úmido, mas não tá encharcado. Tô regulando a temperatura, botando a camada morta no solo. Principalmente essa planta em vaso, pessoal. Em vaso é que você tem que ter cuidado mesmo dela. Entenderam? Em vaso é que você tem que cuidar dela mesmo. Aí você põe uma camada morta assim, ó, para proteger o solo do sol, não ressecar rápido demais. E você, quando regar, por exemplo, você vai comer, né? Você não consegue estar botando uma colher de comida atrás da outra. Você consegue estar mastigando e falando e respirando, não consegue. Mesma coisa é a planta. Ela não consegue. Se você dá água demais nela, você tem que dar. Alexandre, quantos litros d'água eu boto nela? 20 litros, 30 litros? Não. Você molha o solo. Você faz um solo que drene a água. Aqui eu posso botar um caminhão d'água na hora aqui, ó. Eu posso botar uma caixa de 1000 litros d'água aqui. Vai lavar. A água vai-se embora. O solo vai ficar molhado, porque tem matéria orgânica no solo. Tem a camada morta em cima, protegendo o solo para não ressecar. Mas também tem os furos no vaso, que é para a água drenar. E o solo não está compactado, para a água não ficar empoçada. Se a água está empoçada no seu vaso, você tem que resolver esse sistema aí de drenagem da água do seu solo. Pronto. Você mantendo, fazendo esses cuidados que eu passei aqui para você, a sua planta vai começar a se recuperar, feito aqui, ó. Já está começando a se recuperar. Quando ela estiver toda recuperada, estiver bem, aí você pode pôr ela no sol pleno. E sempre, todo dia você vai lá com um pratinho d'água, como se fosse um pratinho de comida. Você não toma café de manhã, almoça e janta, pronto, mesma coisa, não precisa ser dando um monte d'água não, encharcada. Você vai, bota um pouquinho d'água, no outro dia você vai, outro pouquinho d'água, a planta vai estar sempre se alimentando, vai estar respirando, a raiz vai crescer, vai irrigar a planta e vai acabar esse problema aí com a sua jabuticabeira, valeu? Gostou desse vídeo? Deixe seu like aí, se você não for inscrito, se inscreva. Aqui ó, aparecem duas opções de vídeo, pode ser uma dica que você esteja querendo aprender, você continua assistindo ao canal, valeu? Aqui aparece meu rosto, ó. Se você não está inscrito, clica aqui, se inscreve rapaz, se inscreve aí, ajuda aí o pernambucano, valeu? Um abraço a todos e fiquem com Deus.